Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado de louvor. Glória a Deus. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças ao partir, disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? O texto da ceia que nós vemos aqui, pelo menos uma vez por mês, antes de participarmos da ceia. E o culto da ceia é o culto da comunhão. E comunhão, quando a gente fala comunhão, eu não sei qual é a informação que você tem sobre comunhão. Qual é a nossa informação? Se alguém nos perguntar sobre comunhão. Qual é a nossa referência de comunhão? Se eu te perguntasse, ou se alguém me perguntasse, me dê a melhor definição que você tem de referência de comunhão, o que eu diria? Se eu tivesse que responder qual é a esperança que a comunhão me traz. São perguntas aparentemente fáceis, mas as respostas, elas estão na profundidade da revelação da palavra de Deus. A comunhão. O texto da ceia, Paulo está dizendo: o que eu vou falar para vocês, eu recebi de Deus. Foi o que nós lemos, versículo 23. O que eu recebi do Senhor. Ele recebeu uma revelação de Deus que ele não tinha tido até então. Ele era um profundo conhecedor do judaísmo, ele era um profundo conhecedor da vida social, tinha uma noção de vida a ponto de ser considerado um grande mestre, mas ele desconhecia isso sobre a comunhão. E a revelação que ele faz para aqueles que vão tomar a ceia, ele está dizendo assim: olha, tem muita gente fazendo diferente. Muita gente fazendo de muitas maneiras. O que eu vou passar para vocês é o que eu recebi de Deus. Que Ele me revelou, é isso que eu vou falar para vocês. E aí, cada um decide como fazer. Então, queridos, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, Paulo, ele observou que a igreja de Corinto tomava ceia, mas ele falou: isso aí não é ceia. É qualquer outra coisa, mas não é a ceia do Senhor. Porque entre vós não há unidade, há partidos, e vocês estão comendo para pior, não é para melhor. Vocês não estão comendo vida, vocês estão comendo juízo. Imaginando se os irmãos de Corinto, quando leram isso, como isso foi desesperador saber. Eles estavam na igreja, participando da ceia. E Paulo disse: não, cada um faz do jeito que quer. Cada um come antecipadamente,
cada um apressadamente, e havia divisões, havia classes, havia separação por classes. E ele falou, isso não é ceia, isso não é corpo. Então, saber o que nós vamos aprender aqui agora, ainda que rapidamente, pode mudar completamente nossa vida e o destino dela. Primeiro, vamos entender que comunhão é pacto. Comunhão é aliança. Pacto, nosso dicionário traduz como acordo entre partes. Aliança é aliar-se, é coligar-se. Então Deus deixa claro na sua palavra que Ele está aberto a uma aliança com a humanidade. Ele quer se coligar com as pessoas. No final de tudo, a morte de Jesus, quem não se beneficiou com ela será culpado dela. No fim da humanidade, quando a última pessoa existir e que todos tiverem que comparecer em juízo, aqueles que a morte de Jesus não alcançou salvando-os, ela os alcançará condenando. Por isso que Paulo falou, olha, quem come e bebe sem saber o que faz, ele se tornará réu do corpo de Cristo. O assunto, ele é profundo, ele é sério, porque Deus quer se coligar com o homem para dar vida a ele, e muitas vezes o homem, ele não quer esse acordo, ele não quer se aliar, ele não quer coligar-se. Então, queridos, quando Paulo diz o que eu recebi do Senhor, ele vai nos ensinar sobre a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Essa comunhão, ela é uma unidade representada por um corpo. Imagine o corpo, meu corpo, seu corpo, um corpo. E todas as milhares de partículas vivas do nosso corpo recebem e transmitem vida, e nessa unidade o corpo vive, e ele é habitado por um espírito. Ele dá vida racional e vida consciente. Jesus comparou os salvos, a comunhão dos salvos, como um corpo. Paulo interpretou essas revelações também falando que nós somos um corpo, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em vidas, e essas vidas, elas são como se fossem células, que são inseridas num corpo, e esse corpo é o corpo de Jesus, habitado pelo Espírito de Jesus, e este corpo, ele tem a vida de Jesus e ele obedece Jesus, que é o cabeça deste corpo, e todos nós somos membros. Então vamos pensar, ainda que rapidamente, mas na profundidade dessa revelação. Nós ignoramos ao longo do dia, enquanto a nossa vida acontece, que para nós vivermos um único dia, para as coisas acontecerem no nosso corpo, nós não temos ideia das milhões de células que trabalharam, fizeram a sua parte para a gente fazer os movimentos que fizemos. Então a gente percebe quando alguma coisa deu errado, mas você não percebe as milhões e milhões de vezes que tudo deu certo. Para você acordar, é preciso que um monte de coisa dê certo no corpo. Se as células não funcionassem, se um órgão não funcionasse, se alguma coisa complicasse, mas a gente está tão acostumado a isso dar certo que a gente nem percebe que milhares e milhares de coisas deram certo. Para a gente abrir os olhos, para a gente respirar, para a gente comer, para a gente beber, para a gente andar, para a gente falar, para a gente ouvir.
para a gente sentir. São células vivas, inseridas num corpo, onde elas estão tão ligadas uma à outra, que ela fora do corpo não é corpo, mas ela dentro do corpo ela é corpo, ela não é célula. Ela faz parte de um todo. Aí Jesus, para nos ensinar a comunhão, e Paulo está interpretando isso, ele diz assim, olha, quando você é salvo, quando os seus pecados são perdoados, quando você é redimido pelo sangue, quando você aceita o corpo de Jesus como oferta pelo seu corpo, você é inserido num corpo espiritual, chamado corpo de Cristo. E nós somos uma pequena célula neste corpo, que é habitado. Então este corpo ele tem milhares e milhares de células, e todas elas são habitadas pelo mesmo Espírito, e este corpo recebe o comando do cabeça. É o Espírito que dá vida a este corpo espiritual. E a vida que o corpo recebe do Espírito é a vida que ele vive, porque ele está em comunhão. Então, queridos, nós, às vezes, negligenciamos este conhecimento simples da comunhão. Como diz o Salmo 133, ali onde vivem unidos os irmãos, é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a gente fala de comunhão, tem vários níveis. Tem a comunhão das pessoas do seu bairro, onde você passou a infância. Legal. Dura um tempo, depois vai enfraquecendo. Tem a comunhão do pessoal da escola, lembra do colégio? Depois tem a comunhão da faculdade. Depois tem a comunhão da vida profissional. Depois tem a comunhão de grupo daqui, de grupo de lá. São pequenos grupos que têm coisas em comum. Comunhão. Eles estão, de alguma forma, ligados entre eles, aliados, ou pela profissão, ou pela educação, ou... o exemplo maior que a Bíblia dá de comunhão é a família. Você pode ver que a tolerância de uma pessoa, normalmente, existem exceções, é claro, mas a tolerância de uma pessoa para com os membros da família, ela é incomparável com a tolerância que você tem com os outros grupos de comunhão. Então você não vai ter a mesma paciência, o mesmo amor, o mesmo empenho com os amigos de faculdade, os amigos de colégio, os amigos de bairro, os amigos de profissão, igual você tem com os do mesmo ventre, do mesmo sangue. A comunhão entre a família, ela é o melhor exemplo. Mas a Bíblia deixa claro que a comunhão da família, ela vai até a morte. Muita gente não gosta de pensar nisso. Eu também não gosto. Porque arrepia a gente a ideia de que a morte vai acabar com aquela comunhão. É assustador você saber que aquela comunhão de mãe e filha, de pai e filho, de irmão, de unidade... Principalmente quando a família é bem unida, e isso aqui é um exemplo, é uma instituição criada por Deus, e é um projeto de Deus, e quando você fica sabendo que isso vai só até a morte, a gente não gosta nem de pensar no assunto. Mas é uma verdade. Pensando ou não pensando, aceitando ou não aceitando, entendendo ou não entendendo, não muda nada. Deus colocou essa ligação, chamada família, e nessa comunhão nós recebemos ela de Deus e ela é um teste que serve para a família eterna, como nós nos comportamos em família.
Nós somos avaliados e Deus disse que ela vai até a morte. Depois da morte, não existe mais essas famílias do outro lado. Do outro lado só tem uma família, a família que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho e que os demais são irmãos. Aceitos e inseridos na família de Deus pelos méritos de Cristo, onde Ele é o Pai e todos nós somos irmãos. Agora, pense comigo. A comunhão da igreja, ela é para a eternidade. Lá em Atos, no comecinho do livro de Atos, até no capítulo 4, você vai ver que cada pessoa que o Espírito Santo ia salvando, ele ia inserindo elas na comunhão da igreja. E eles viviam no partir do pão, nas orações e na comunhão, aguardando o dia da ressurreição. Eu penso que talvez seja oportuno a gente pensar o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, que ele falou assim, olha, eu percebo que há nessa igreja aí partidos. Ele falou, isso por um lado é ruim, porque quando vocês estão reunidos, na verdade vocês estão divididos. Mas em parte é bom porque se manifesta os que são. Dá para conhecer quem é corpo de Cristo e quem não é corpo de Cristo. Porque aqueles que fazem do jeito que quer, que adaptam Deus à sua vida, os mandamentos ao seu ponto de vista, não tem nada a ver com um corpo. Um corpo, eu acho que a ilustração ela é clara. Não tem nenhuma célula dentro do corpo que ela diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Não, são milhares de células vivas, mas elas trabalham todas pelo funcionamento do corpo. Elas recebem toda a mesma vida, o mesmo comando, a mesma ordem. Fazem tudo em sincronia para o funcionamento do corpo. Imagine se as células do nosso corpo fizessem como nós fazemos como células vivas. Nós seríamos doentes. Nós teríamos problemas em todos os órgãos. Porque não temos essa visão de comunhão. E Paulo vai dizer assim, olha, esse aliar-se, esse pacto que você decide fazer, é uma decisão sua, porque da parte de Deus ele já decidiu aliar-se. Agora, se você também decide ter comunhão com Deus, se você comparece diante dele, querendo ter comunhão com ele, assim como ele tem comunhão com você, então a partir daí o nosso comportamento é o comportamento de alguém que está inserido num corpo gigantesco. Você imagine pessoas espalhadas pelo mundo todo, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes posições, nas mais diferentes idades. Mas o Espírito que habita nelas, o Espírito que dirige elas, leva elas a viverem uma vida dentro de um propósito maior, que é receber a ordem e o comando do Espírito, e a vida que elas vivem acaba operando o corpo de Jesus na terra. O corpo de Jesus, ele está no mundo todo, onde o Espírito, em outros textos da Bíblia, usa o nosso próprio corpo como exemplo. Diz assim, olha, o meu corpo sem o Espírito, ele é morto. Se tirar o Espírito do nosso corpo, você cai morto. A alma e o Espírito não se separam. Então o que sobra é carne e ossos. Você cai sem vida. Então o que mantém o corpo vivo é o Espírito. O corpo espiritual de Jesus, o que mantém ele vivo é o Espírito Santo, que habita em nosso espírito.
E esse Espírito nos leva a viver em unidade de tal forma, uma unidade de tal forma que ninguém faz o que quer. Ninguém é independente, a não ser que ele quer deixar de ser corpo. Todos, milhares e milhares em toda a terra, eles se renderam a Cristo. Veja que a ceia é uma aliança de entrega de vidas. Jesus falou, olha, é o meu corpo que eu dou por vocês, e nós damos a nossa vida para ele habitar nela com o Espírito. Portanto, é uma aliança de vida. Você dá a sua vida por inteiro para quem deu a vida dele pela sua. Então, a nossa vida mortal nós entregamos para ele, e ele deu a vida dele imortal por nós, e nós estamos aliados, e nesta aliança ele nos inseriu em um corpo espiritual. Nesse corpo espiritual, nós vivemos a comunhão, é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não sei se você olha para a vida em comunhão desse ponto de vista. Vamos simplificar um pouquinho para a gente entender. Imagine que você prestou um concurso e você entrou na magistratura. Pronto, você é juiz. Eu acho que a comunhão que você vai ter com os outros juízes vai ser uma comunhão bem próxima. Nós sabemos que não é fácil faturar um concurso desse. Ou de medicina, a comunhão que você vai ter com os outros médicos, ou na promotoria, ou em qualquer outra atividade, industrial, empresarial, enfim. Quando você começa a fazer parte de um grupo seleto, agora Deus quer se aliar com pessoas, e a promessa dessa aliança é a ressurreição, e a posse da vida eterna, e a herança de tudo aquilo que é de Jesus. Então nem olhe para o lado agora, mas pense na possibilidade de que esse irmãozinho que está sentado do seu lado, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sabe o que ele está fazendo quando ele toma a ceia, portanto ele é um cidadão do reino dos céus. No dia que ele fechar os olhos, ele vai ressuscitar e vai estar num corpo glorificado, porque o Espírito Santo de Deus habita nele, e ele é herdeiro de todas as coisas que pertencem a Jesus. Aí eu te pergunto, você tem comunhão com o seu irmão nesse nível? Ou nós temos dificuldade em nos relacionarmos com os demais membros do corpo? Então essa comunhão que Paulo está falando, ele está dizendo, olha, Deus tem um corpo feito de vidas que ele habita nelas com o seu Espírito. Essas vidas estão tão ligadas na comunhão que elas são aquilo que vocês conhecem como um corpo. Estão tão interligadas, tão unidas, elas todas obedecem o mesmo Espírito e trabalham para o bem-estar do corpo. Se a minha vida, de alguma forma, aborrece o corpo, se a minha vida, de alguma forma, ela entristece o corpo, ela infecciona, ela não digere bem a comunhão, eu acabo sendo um corpo estranho dentro do corpo. E um corpo estranho dentro do corpo, nem o corpo faz bem para ele, nem ele faz bem para o corpo. Percebe porque muita gente gosta de Deus, mas tem ojeriza da igreja? É comum um crente gostar de Deus e ele tem ojeriza dos filhos de Deus.
Porque os filhos de Deus são tudo problemáticos. E ele entende que ele não. Ele está salvo. E os pecados dele foram perdoados, mas os dos outros ele não sabe. Ele está feliz porque o nome dele está lá no livro da vida, dos outros ele não sabe. E aí Paulo diz, olha, isso daí não é ceia. Ceia é unidade, e unidade, o nome já diz, é um corpo só. Ou você está dentro dele, ou você está fora. Se o corpo de Cristo para você é uma coisa que te causa mal-estar, isso não é bom. Se as pessoas que Jesus salvou, você não vê elas com tanta honra, então vamos imaginar, eu olho para o irmãozinho aqui e não consigo ver ele como um herdeiro das riquezas celestiais em Cristo Jesus, porque aos meus olhos ele é muito pequenininho, ele é muito comum, ele não pode ser esse cara. O outro que eu gosto, talvez. Queridos, essa dimensão de eternidade, Jesus chegou a revelar quando ele viu alguns dos discípulos sendo desprezados, e ele falou para as autoridades religiosas que desprezavam, dizendo, olha, os anjos deles, tome cuidado com esses pequeninos, os anjos deles, eles têm anjos, falam com o meu Pai todos os dias. Cuidado no trato com essas pessoinhas aí. Eles são humildes, pequeninos aos seus olhos. Mas eles têm anjos que falam com o meu Pai todos os dias e meu Pai pode defendê-los. Cuidado. Esta comunhão que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, olha, nós temos que ter este apreço por pessoas que professam Jesus e que trabalham para o bem do corpo, como se você já estivesse vendo eles glorificados. É lógico que se nós tivéssemos entrado na magistratura e tivesse aqui, por exemplo, 2, 3 pessoas, nós teríamos uma comunhão diferenciada do que nós temos com as demais. Aí eu te pergunto, o que vale mais, a magistratura ou a herança de Deus em Cristo Jesus na vida eterna? A Bíblia chama vocês, a Bíblia nos chama, nós, de eleitos de Deus. Eu preciso olhar para você como um eleito de Deus. E fazer tudo que tiver ao meu alcance para que esta célula receba e transmita a vida, que ela não seja uma infecção. Que ela não seja uma célula mal cheirosa, indigesta, que causa tristeza no corpo. É cada um olhando para o seu próximo e vendo nele aquilo que ele é em Cristo Jesus, antes dele ser, depois que ele estiver ressurreto em corpo glorificado, todo mundo vai ver a sua glória. Você sabia que quando Jesus voltar, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, ele vai voltar com a igreja que ele arrebatou? E o mundo vai conhecer a glória da igreja. Ela agora glorificada, galardoada, virá com Cristo nos ares para reinar com ele no milênio, e ela que até então era desprezada, agora vai ser conhecida na glória que ela herdou em Cristo Jesus. Então, queridos, a nossa comunhão com o que vem depois aí, pontinhos, determina o teu destino. Então tem gente que tem comunhão com o mundo. A igreja vai meio engasgado, mas quando é mundo, ele tem comunhão com o mundo. Muito bem, quando o mundo acabar, se acaba com ele. Tem gente que despreza a comunhão da família eterna pelo valor que ele dá à família humana,
Tem um grande valor, foi colocado por Deus, mas ele é até aqui. Tem gente que troca outra por essa. Se indispõe com Deus, com os mandamentos, com a obra, por essa. Ele é tão agradecido a Deus por alguma coisa que Deus lhe deu, que ele rompe com Deus que deu. Porque a família é uma dádiva de Deus, ela não é Deus. E você aprende isso com Jesus. Quando perguntaram para ele, falaram para ele, tua mãe e teus irmãos, ele falou, quem que é minha mãe e meus irmãos? A resposta seria, Maria, Tiago. Ele falou, não, minha mãe e meus irmãos é qualquer um que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E apontou para todo mundo. Ele falava da família eterna. Ele não tinha valor pela família da terra? Tinha, mas ele sabe o quanto vale uma perto da outra. Então o aviso de Paulo, ele está dizendo assim, olha, esta ceia que vocês estão tomando, isso não é ceia. A ceia é a comunhão do corpo de Cristo na terra. É uma reunião de alguém que se ajunta para renovar o pacto. Pacto de sangue. O Novo Testamento. É aquele que Jesus disse assim, olha, eu dou a minha vida, esse é o meu corpo que é dado, esse é o meu sangue que é derramado. É o meu corpo que vai dar vida à tua vida e é o meu sangue que vai garantir a sua redenção. A sua transformação de pecador para corpo sem pecado, é o meu sangue que garante isso. É o sangue da remissão. E o meu corpo é o corpo imortal. Então eu dou o meu corpo para você e você dá a sua vida e nós estamos em aliança. Então existem muitas pessoas que praticam um cristianismo que eu chamo de cristianismo suicida. Eles querem fazer do jeito que eles querem. Eles querem fazer do jeito que eles acreditam. Eles conhecem os mandamentos? Conhecem. Está lendo todos os dias. Mas eles acham que não tem que obedecer, eles querem fazer do jeito deles. E Paulo falou assim, olha, um faz assim, o outro faz assado, um faz primeiro, o outro faz depois, um come mais, vocês estão divididos em classes, e quando vocês estão reunidos há partidos, e ele falou, isso não é ceia, mas é bom porque se manifesta aqueles que são. Ele está dizendo, no nosso meio, quando eu falo nosso meio, estou falando da igreja de Jesus na face da terra, tem aqueles que entenderão que a comunhão, ela vai muito além dessa amizade que a gente tem de culto. Esse carinho que a gente tem de falar, paz, irmão, paz, irmão. Não, é alguém que ele está inserido no corpo, que obedece à voz do Espírito e que ele vive uma vida para o bem do corpo. E tudo que o corpo de Cristo está fazendo na terra, ele é participante. Está vivo. Quem não está vivo nesse corpo, está vivo dentro da religião. E a religião, ela não pode fazer nada por ninguém. Então a morte de Jesus, ela proporcionou a possibilidade do homem se unir a Deus, comungar com Ele, de tal forma que o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dele, e ele vai sentir os impulsos desse Espírito, o direcionamento, a orientação, é aquilo que vai gerando dentro dele um outro ele. Depois da conversão, começa a nascer dentro de você alguém que você não conhecia. Alguém que pensava diferente, fazia diferente, vivia diferente. É uma outra vida. É o que a Bíblia chama de nascer de novo. Está nascendo alguém que até então não existia. E esse alguém não faz a sua vontade, esse alguém não segue o seu próprio espírito. Ele tem essa visão de igreja, de corpo.
E ele trabalha numa unidade, assim como as milhões de células de um organismo, todas trabalham para o bem do organismo automaticamente. Só que no corpo de Cristo, todas as células são conscientemente. Elas se recusam a fazer qualquer coisa que venha ferir o corpo, magoar o corpo, entristecer o corpo. Ela entende que a unidade do corpo é a garantia da vida eterna. Portanto, quando alguém me pergunta qual é a sua referência de comunhão, se a referência for a de comunhão da igreja, Paulo disse, então nós somos mais miseráveis de todos os homens. Porque eu acho que às vezes você tem amizade com outros grupos de comunhão mais do que com a igreja. Mas quando eu não vejo simplesmente a comunhão da igreja, eu vejo em você uma parte do corpo de Cristo, eu vejo em você alguém que o Espírito Santo de Deus habita, alguém que nós estamos unidos aqui, mas que isso vai continuar do lado de lá. Então, se você fosse juiz, ou médico, ou de uma grande família, tudo aquilo que acabou na morte, mas quando você faz parte do corpo de Cristo, você continua lá. Então, o tratamento que eu te dou, a honra que eu te dou, a forma como eu te vejo, a tolerância que eu tenho, a aceitação, o carinho, é porque nós somos corpo. E nós temos que existir de tal forma que um está sempre preocupado em transmitir vida. Também, humildemente, receber vida, porque uma célula, quando só transmite e não recebe, ela morre. Quando ela só recebe e não transmite, também ela morre. A vida dela está exatamente no seu funcionamento de receber e transmitir vida. E é essa, se pacto é um acordo entre partes, se aliança é aliar-se, então nós temos que rever com o que nós estamos aliados. Então tem gente que tem uma comunhão com qualquer outra coisa muito maior do que a comunhão com a igreja. Ele vê os outros tipos de comunhão de uma forma muito maior do que como a comunhão com os irmãos. Mas nós precisamos saber que qualquer outro tipo de comunhão termina na morte. O mais brilhante tipo de comunhão que nós temos fora da comunhão do corpo de Cristo é a família. E ela acaba na morte. Aquela ideia que a gente tem, eu vou ver minha mãe lá, vou ver meu pai lá, vou ver meu filho lá. Você não vai ver como sua mãe, como seu pai, nem como seu filho. Você pode até encontrá-los como redimidos pelo sangue de Jesus. Mas a família é até que a morte os separe. Então, querido, isso é tão importante que Paulo diz assim, olha, essa ação da alma, isso é uma ação da alma, a comunhão. Pode ver que o animal, como ele não tem essa ação do espírito, o animal é alma vivente, mas ele não tem alma racional, ele tem alma irracional. Portanto, na comunhão dos irracionais, ainda que ela seja comovente, mas ela é irracional, mas você pode ver que os irracionais têm comunhão. Instintamente. Eles são unidos nas espécies. Eles se preservam, eles se protegem, eles sentem a ausência quando você os separa. Sim, qualquer bicho. Quando ele vê o seu semelhante sofrendo, ele sofre, ele tem uma comunhão instintiva. Agora eu estou falando de comunhão inteligente, de comunhão racional, é uma ação da alma. Nós somos criaturas inteligentes, temos o sopro de Deus no nosso espírito. E Paulo diz assim, olha, você decide com quem você quer comungar. Comungar é aliar-se. Nós conhecemos o exemplo da aliança no casamento, então você decide com quem casar. Ele está dizendo, você decide com quem você quer comungar. Se a sua comunhão maior for a unidade do Espírito, isso te garantirá a vida eterna.
Tem gente que prefere a comunhão do mundo, tem gente que prefere a comunhão social, tem gente que prefere a comunhão familiar, tem gente que prefere uma vida solo. Lá eu não gosto de me relacionar com ninguém, eu gosto de fazer o que eu quero e acabou. No meu horário, do meu jeito, na minha hora. Sem você perceber, você está comungando com um monte de gente que é assim também. Tem milhares de pessoas que viveram antes de você, que pensam assim, fizeram assim, e eles terão o benefício. Paulo diz assim, olha, quando alguém não sabe discernir a ceia, é por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e mortos. O que é fraco? É alguém fraco espiritualmente. O que é doente? É alguém doente espiritualmente. O que é mortos? É alguém que espiritualmente já está morto. Ele não tem sensibilidade ao espírito. Ele não tem sinais vitais. Mesmo quando há uma manifestação do Espírito Santo em algum lugar, ele não percebe. É igual um corpo. Se tivesse um corpo aqui sem vida, ele não tem sinais vitais para perceber a vida que existe em volta. Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem tato, mas não sente. Ele tem olfato, mas não sente. Porque ele está morto. Quando alguém morre espiritualmente, ele não percebe mais a ação do Espírito. Ele não tem sinais vitais. Então, mesmo que o Espírito Santo esteja falando, agindo, tocando, dirigindo, recebendo, ele não percebe. Tem alguns que estão fracos, precisam ser ajudados. Outros já estão doentes e alguns já estão mortos. Os mortos não percebem mais. Precisam ser ressuscitados. Então, queridos, quando a Bíblia fala dessa ação da alma, ela está dizendo que nós precisamos também da ação do Espírito. É quando você crê que o corpo de Jesus foi entregue por você, que ele deu a vida dele, é que você dá a tua para ele. Isso é uma ação do Espírito, você crê nisso. Essa fé, ela resulta em inclusão, ela te inclui. Ela resulta em remissão, ela vai te redimir. E essa remissão que vai fazer com que a vida do Espírito comece a passar pela sua vida. Ele falou, essa é a nova aliança no meu sangue. Esse é o novo testamento no meu sangue. Olha como é a ação do Espírito. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Alguém perguntasse, por que esse povo come o pão? Por que eles bebem o cálice? Pão e cálice são os elementos naturais da ceia. Mas e os espirituais? Foi exatamente por não entender isso que nós estamos falando aqui hoje. Olha a importância deste assunto. Foi por não entender isso que Israel praticou as festas durante 1000 anos. E quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou, eles não receberam ele como Cordeiro. Eles estavam lá no templo matando o cordeirinho. Eles estavam esperando o Cristo. E o Cristo já estava no meio deles, mas eles não perceberam. Eles celebraram as festas que apontavam para a vinda do Cristo por mais de 1000 anos. Mas o tempo passou e eles descuidaram da comunhão com Deus e se firmaram na comunhão religiosa. Então, aquela comunhão do templo chegava na data da Páscoa, todo mundo ia para o templo celebrar a Páscoa e era uma oportunidade para rever as famílias e tinha que sacrificar. Quem não tem cordeiro, tem gente que vende. E aquele comércio, e aquilo foi virando uma comunhão de pessoas, esqueceram da comunhão com Deus. Aí chegou a hora que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou para salvá-los. Eles não tinham comunhão com Deus, eles tinham comunhão entre eles.
E aí, resultado, eles rejeitaram Deus. E quando eles rejeitaram Deus, eles foram rejeitados por Deus. Israel foi cortado. Eu acho que hoje, 2000 anos depois de Cristo, poucas pessoas que tomam a ceia sabem exatamente o que estão fazendo. Eu acho que a maioria gostou da comunhão da igreja. Tem vários métodos. Igreja assim, igreja assado. E as pessoas foram gostando da comunhão. E os pastores vão falando que está todo mundo salvo. E porque aqui. E o tempo vai passando. E vai chegar a hora que o Espírito de Deus que habita no corpo dele vai levar aqueles que são deles para a ressurreição. E vai acontecer com os gentios o que aconteceu com Israel. Gostaram tanto da comunhão, das festas, das celebrações, esqueceram do que elas representavam. Às vezes nós gostamos tanto da religião e esquecemos que a unidade da igreja é o corpo de Cristo, é o Espírito Santo habitando em nossa vida, a tal ponto de nós vivermos como se todos os salvos da face da terra fossem uma única pessoa. Eu preciso me disciplinar e praticar um cristianismo que me leva nessa direção. De ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e tenho consciência de que sou uma célula, mas quero ser uma célula viva, que recebe e transmite vida. Que consigo identificar os eleitos de Deus e tratá-los como tal. Dar a eles a honra de tal. Gente que Deus colocou dentro deles o Espírito Santo. Que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Portanto, quando todos findarem na morte, eles estarão vivos. Se eu tenho o privilégio de conviver com gente assim agora, com quem que eu teria uma comunhão maior do que com você? A comunhão minha com meus amigos, ela é insignificante perto dessa. Talvez você não tenha prestado atenção no valor desta unidade. Talvez você não tenha dado o devido valor a esta unidade. Paulo falou assim, olha, cada um faça como quiser. Eu vou falar para vocês o que eu recebi de Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças e falou, isso aqui é o corpo da nova aliança, esse aqui é o sangue da remissão. Por isso que comer e beber o cálice indignamente, ele será réu do corpo do Senhor. E vocês examinem-se cada um e coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo. É por isso que tem gente morrendo espiritualmente, é por isso que tem gente doente espiritualmente, é por isso que tem gente fraco espiritualmente. Então a cura da nossa vitalidade, da vida para a eternidade, ela começa aqui. A vida no corpo, nós vamos envelhecer, ela vai enfraquecendo e a gente vai caminhando para a morte. Se Jesus não vier a qualquer momento e formos todos transformados, cada dia que passa é um dia mais que a gente já viveu, portanto é um dia menos. Mas espiritualmente, nós não vamos definhando, nós vamos crescendo para a eternidade. Nós vamos revigorando. À medida que essa vai diminuindo, a outra vai se fortalecendo, ela está chegando mais perto. E onde tudo isso começa? Na comunhão com Deus. Aonde a comunhão com Deus? Aí você fala, não, mas com Deus eu tenho comunhão. Não, se você não tem comunhão com Deus onde Ele habita. João falou assim, se alguém não tem comunhão com o seu irmão que vê, ele nem acredita em Deus que ele não vê, é só fala. Então sabe onde eu vejo Deus hoje? Nas pessoas. Lavadas e remidas no sangue dele, que são pessoas igual a mim. Gente comum que Deus quis ter comunhão com eles, e quando eles quiseram ter comunhão com Deus, Ele colocou neles o Espírito Santo de Deus,
E agora nós vivemos uma comunhão que vai permanecer na eternidade. Somos uma unidade. Eu não posso deixar a minha vida ser um mal-estar para a sua. Minha vida, ela deve produzir vida para a sua vida. E a sua vida, vida para a minha vida. E se todos nós fizermos isso daqui, nós temos uma parte do corpo de Cristo aqui, viva. Onde toda a ação do Espírito Santo será percebida por cada um. Você já deve ter tido a experiência de sentir o Espírito Santo dirigindo tua mente, dirigindo teu coração, dirigindo tuas decisões. Quantas vezes na carne você falou, eu vou fazer isso, 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 e daqui a pouquinho você tem 5 minutos com você mesmo e fala, não é nada disso que eu vou fazer. O Espírito Santo falou, não, mudou tudo. Porque ele habita, porque tem sinais vitais. Se tivesse morto, você ia fazer o que dava na cabeça. Queridos, é aqui que a gente arruma a nossa vida para a eternidade, na comunhão com Deus. É quando a gente fica sós com Ele. Fala, Deus, eu estou aqui, vou comer do pão, eu vou beber do cálice, e esse pão eu creio que o Senhor falou que é o seu corpo que é dado para mim. Ele falou que quem não comer não tem vida. E quem comer tem a vida eterna. Quem não beber não tem vida em si mesmo. E quem beber tem a vida eterna. Então é aqui que a gente arruma a nossa vida com Deus rumo à eternidade. É aqui que o Espírito Santo vai operar na minha e na sua vida, a ponto de nós vivermos em unidade. Nós recebemos o mesmo comando, a mesma orientação que Ele está dando para o corpo dele no mundo todo. E vai nos ensinar a valorizar essa comunhão como eleitos de Deus. Então, quando eu te encontro e falo, paz, irmãos, não estou encontrando um amigo de trabalho, um amigo de concurso. Eu não estou encontrando um amigo de infância, um amigo de escola, um amigo de profissão. Eu estou encontrando alguém que até pouco tempo atrás eu nem conhecia, mas eu conheci e ele é um alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ele é meu irmão no corpo de Cristo para a eternidade. Conte com a minha vida para transmitir vida para a sua vida, o tempo todo. Seria um desastre se eu não tivesse você nessa consideração. Seria um desastre para a minha vida se eu não tivesse você nessa honra. Paulo, quando disse, examine-se cada um, para que você não seja réu. Porque aqueles que a morte de Jesus não alcançar para salvá-los, ela o alcançará para condená-lo. Porque ele veio para todos, e aqueles que o aceitaram, ela alcançou salvando. Aqueles que o rejeitaram, eles se tornaram culpados. Pela morte deles, por terem rejeitado Jesus. Então, queridos, qual é a nossa referência de comunhão? A minha referência de comunhão é exatamente de um corpo. Eu faço parte de uma comunhão que eu sou como uma célula dentro de um corpo. Esse corpo é um corpo espiritual e quem habita nesse corpo é o Espírito Santo de Deus. E como membro deste corpo eu obedeço a ordem do Espírito. Eu me inclino às inclinações do Espírito, eu me sujeito. Eu não faço o que eu quero, eu não faço apressadamente, eu não faço desordenadamente, eu não faço de qualquer jeito. Paulo falou, olha, vocês que fazem de qualquer jeito, um faz primeiro, outro faz depois, um faz diferente. Ele falou, olha, não é isso que é ceia. Ceia é unidade. Israel pagou um alto preço e era a nação de Deus. Jesus acabou se manifestando fora do templo, porque o pessoal do templo descuidou da comunhão com Deus. E essa é uma verdade que a gente
sabe, qualquer pessoa que se descuida da comunhão com Deus, Deus está fora dessa vida. Ele se vai. E aí a comunhão que fica, ela não resolve o nosso problema. É aqui que a gente acerta a nossa vida para a eternidade. E é aqui, quando você arruma sua comunhão com Deus, que você vai ter força para ter qualquer outro tipo de comunhão. A comunhão com Deus faz você ter uma melhor comunhão familiar, uma melhor comunhão religiosa. A comunhão com Deus faz você amar até inimigos. Por isso, quando você tem comunhão com Deus, você começa a resolver muitas pendências. Você começa a resolver problemas que estavam na alma ali encruados e não se resolviam. Você não tinha vida para resolver aquilo lá. Você não tinha força, você não tinha capacidade, não tinha discernimento, não tinha humildade. Não tinha poder e nem autoridade. Mas quando você começa a consertar a sua vida com Deus, você começa a arrumar ela com você mesmo. E depois você começa a arrumar ela com todos que estão à sua volta. Vai arrumando com todo mundo que atravessa o seu caminho. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.